Oi, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata. Eu sou casada, mãe de uma menina de 14 anos, a Maria Fernanda, e eu estava gestante. Eu não sei nem por onde começar, gente. É muito difícil falar desse assunto. Eu não esperava nunca passar por isso. Foi terrível o que aconteceu, mas eu vou falar aqui com vocês porque quando eu decidi gravar vídeo pro canal, né? Eu decidi gravar minha rotina, o meu dia a dia, minha família para vocês aqui. Mas a nossa vida não é feita só de momentos felizes, né? A gente tem muita passagem triste na vida, a gente tem, infelizmente, acontece muita coisa que a gente não planejou e que não é tão bom assim, mas a gente precisa compartilhar para ter força também através de outras histórias ou então animar alguém aí do outro lado, né, que tenha passado pelo que eu passei ou algo parecido. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho uma menina e eu sou casada há 15 anos e o nosso sonho era ter outro filho. E o ano passado a gente decidiu que era o momento, né, de dar um irmãozinho para nossa filha, porque ela é filha única e a nossa idade também já estava chegando. E também já estava na hora mesmo, né? A gente se programou direitinho, organizou muita coisa que a gente queria organizar na nossa vida. E aí, em junho do ano passado, Deus nos concedeu o nosso menino, nosso bebê Gustavo. Eu não fiz a revelação, quando eu engravidei, eu já gravava para o canal. Além da ansiedade, né? A gente estava muito ansioso para poder saber o sexo do bebê. É claro que a gente ia ficar feliz com qualquer um, menino ou menina. A gente não tem essa, a gente queria outro filho, queria a nossa família maior. Mas era o nosso sonho ter um menino, né? Assim que eu fiz 8 semanas de gestação, a gente fez a sexagem fetal e descobrimos que era um menino. A gente ficou muito feliz mesmo, a emoção tomou conta da gente, porque ali se realizava um sonho nosso. Vocês podem ver aí, não tem nenhum vídeo de chá revelação, porque a gente acredita que a felicidade, ela é dos dois, pros dois lados, né? Tanto menino quanto menina. Então a gente não ia fazer porque, como a gente esperava muito que fosse um menino, né? A gente não queria colocar expectativa em cima disso. E daí a gente começamos a fazer o pré-natal. Tudo estava indo muito bem. Eu fiz vários exames a pedido do médico, vários e vários exames mesmo. Quando chegou nas 32 para 33 semanas, o meu médico pediu, né, para eu fazer uma ecografia. E no exame, a médica olhou, já ficou mais quieta, assim, fez bem direitinho o exame e já me falou que meu bebê estava com restrição de crescimento. Foi um baque para mim receber essa notícia, porque até então estava indo tudo bem. Eu não tive nenhuma complicação, nem comigo e nem com o bebê antes disso. Então eu recebi essa notícia assim com meu coração muito apertado, e daí já começou a nossa preocupação. Ela pediu para imediatamente eu estar indo procurar o meu médico do pré-natal e assim eu fiz, gente. Aí eu fui com esse documento, né? E todos os exames que eu tinha feito, já levei tudo. Tá até aqui, ó. Várias ecografias, várias. E outras também. Como era sábado, e eu fazia o pré-natal pelo SUS, eu esperei até segunda-feira, né? A minha consulta ainda faltava uns 15 dias para acontecer, mas quando foi na segunda-feira eu fui, levei esse exame, ó, tá aqui, que foi a última ecografia que eu fiz, pro médico ver, e ele deu uma olhada e já fez um encaminhamento para mim e me mandou para o hospital, que era o hospital que posteriormente eu ia ter o bebê, né? Que era o hospital que o posto de saúde encaminhava. Eu fui para o hospital no mesmo dia, hospital de alto risco, porque o doutor que me acompanhava no pré-natal do postinho, ele falou que a partir daquele momento
eu ia ser acompanhada no alto risco. Mas ele não me deu detalhes do que estava acontecendo, gente. Ele só falou a mesma coisa que a médica lá da clínica tinha me falado, que meu bebê estava com restrição de crescimento. E ele falou que mais detalhes o médico do pré-natal de alto risco ia conversar comigo, né? Porque aí ia acompanhar, ia pedir mais exames e tudo mais. O médico me atendeu, né? E daí começou meu pré-natal de alto risco. Eu fiz apenas 3 semanas, 3 consultas de pré-natal de alto risco, gente. A primeira, o médico falou pra mim que tava tudo bem. Ele repetiu o exame, porque ele disse que não confiava em exame de fora, que ele confiava nos exames dele e tal. Tudo bem, né? Cada um é cada um. E aí ele repetiu o exame, que é uma ecografia com Doppler, e viu realmente que meu bebê tinha restrição de crescimento. A minha placenta estava uma placenta de grau 3, e aí ele falou que estava tudo bem, que era só acompanhar, que isso é muito comum de acontecer, me tranquilizou bastante e me mandou para casa. Aí já saí de lá com a próxima consulta agendada. E foi uma semana assim muito difícil, a gente não conseguiu dormir direito, a gente ficou muito tenso, preocupado com a criança, né? E também não sabia, não entendia o que estava acontecendo. Eu fui para a próxima consulta, gente, com o coração na mão, mas confiando em Deus que ia dar tudo certo. Quando eu cheguei lá, o médico fez de novo o exame, né? Repetiu a ecografia com Doppler. Ele falou a mesma coisa da primeira consulta, mãezinha, seu bebê tá com restrição de crescimento, não tem nenhum outro problema. Os outros exames, né, deu tudo certo. Eu também não tinha nenhum problema de saúde, gente. Eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho nada. Minha saúde é saúde de criança, assim os médicos falam. E marcou a consulta de novo, né, para eu retornar com uma semana, que era a terceira consulta. E eu voltei para casa, continuei trabalhando, vivendo minha vida normal. Ele falou que não era para parar de trabalhar, que era para continuar minha vida normal. A única coisa que ele falou era para eu não fazer muito esforço. Quando chegou na terceira consulta, terceira e última consulta, né, do pré-natal de alto risco, eu fui. E aí, gente, é a mesma coisa. Repetiu o exame, me examinou e falou que meu bebê era um bebê de número 0, numa escala de 0 a 100, que ele tava com 1,686 kg. 1,686 gramas. Ele falou que meu bebê era um bebê muito pequeno e que a gente não ia fazer uma cesárea porque ele tava melhor aqui do que fora da minha barriga, né? E, claro, eu tava super aflita, meu coração, assim, bem apertado, meu esposo bem preocupado também. A gente nem tava conseguindo dormir direito, se alimentar direito, tava sendo muito difícil. Mas essa última consulta, gente, eu esperava uma posição do médico e não teve nenhuma posição. A única coisa que ele dizia era que o meu bebê era um bebê muito pequeno e ele não estava crescendo porque a minha placenta não estava fazendo o trabalho dela, não estava cumprindo com o papel dela, né? E, gente, não foi por falta de questionar, eu questionei bastante. Toda a consulta que tinha, eu levava todos os exames, eu questionava tudo, eu perguntava tudo, ele falava, não, mãezinha, apesar que a sua placenta não tá boa, não tá fazendo o papel dela o suficiente, mas seu bebê, ele tá melhor aí, tá mais seguro, ainda tá conseguindo respirar, ainda tá conseguindo, essa placenta não tá fazendo o trabalho dela perfeito, como deveria, mas tá levando oxigênio ainda, tá levando sangue ainda pro bebê, então pode ficar tranquila, a gente vai aguardar as 37 semanas e tal. Talvez se o bebê venha nascer de parto normal, que eu perguntava muito pra ele, né? Se a gente ia fazer uma cesárea, se eu ia precisar ser internada. E ele dizia que não, que nada disso ia acontecer comigo. Ele só pedia pra aguardar e o protocolo era esse. Fui pra casa. Sexta-feira eu trabalhei. Meu bebê mexeu de manhã, à tarde e à noite. Fiquei tranquila, né? Quando foi sábado, eu tava de folga. Aí eu dei faxina na casa, lavei roupa, levei um monte de roupinhas dele, as últimas, né, que faltava. E passei algumas. Eu tava até gravando o vídeo aqui pro canal, gente. Lavando as roupinhas dele, passando, organizando tudo.
eu não postei no canal, não vou ter coragem de editar esse vídeo, então não vai ter esse vídeo no canal. Mas eu tava gravando porque eu tava gravando tudo, né? Me perdi aqui. Aí sábado ele já ficou mais quietinho, sabe? Durante o dia. Eu lembro que ele se mexia ainda, mas ele tava mais quieto, digamos assim. Quando foi à noite, a gente conversou com ele e a gente sentiu ele mexer, só que ele mexeu de um jeito diferente, sabe? Sabe quando você bate na porta assim rapidinho, toc, 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 tipo pra alguém abrir rápido que você quer entrar logo? É mais ou menos isso, ele mexeu exatamente desse jeito. Aí meu marido falou assim, amor, isso não tá certo, isso não tá normal. Aí eu lembro que isso já tinha acontecido antes, uns 15 dias antes, meu bebê tinha se mexido dessa mesma forma. E eu até comentei com o médico, né, como que ele se mexeu, diferente do habitual. Aí o médico falou que não era pra se preocupar, que era super normal, que tava tudo bem. E o que não era normal era ele não mexer. Eu falei, doutor, esse menino tá mexendo demais, numa rapidez. Expliquei pra ele, ele, não, é claro que tá normal. O que não seria normal é se ele não tivesse mexendo, mãezinha. Ele mexeu estranho, a gente achou estranho, mas mexia, né? Então a gente achou que tava tudo bem. Quando foi no domingo, meu esposo foi trabalhar, aí de manhã eu tomei café. Assim, nesse dia eu tava continuando a faxina, eu tava ainda faxinando, ainda cuidando das coisinhas dele, porque eu esperava que depois das 37 semanas, gente, alguma coisa acontecer, ia fazer uma cesárea, ia me internar, sabe? Então já tava adiantando tudo, né? Eu lavei todas as cortinas aqui de casa, eu passei as roupinhas dele, sabe? As que faltava passar. Organizei no guarda-roupa, limpei poeira das coisinhas dele e tudo. Aí, gente, almocei e também não senti ele se mexer como ele se mexia, não, sabe? Eu senti, assim, mexer, mas bem pouco. Aí, quando foi à noite, meu esposo me ligou. Eu não tinha jantado ainda. Isso por volta das 6 horas. Como é que tá o Gustavo? Tá bem e tal? Aí eu falei, amor, eu tô achando estranho porque ele tá muito quieto. O médico pediu pra eu observar os movimentos, mas ele tá muito quietinho hoje. Deve estar dormindo. Ele falou, fica observando. Meu esposo até falou, nossa, eu tô preocupado e tal, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe se isso é perigoso, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou jantar, não vou esperar ele chegar, meu esposo chega em casa às 7h30, 7h40, e eu decidi jantar antes pra ver se ele se mexia, porque ele tava muito quietinho. Aí, gente, jantei, 7 horas, e ele não se mexeu. Eu fiquei assim, sem ação, gente, sabe? Aí eu falei, é porque eu tô cansada, deve ser porque eu tô cansada, eu fiz muita coisa hoje e tal. Aí continuei passando o resto das roupas, né, que eu tava já acabando. Aí eu falei, quer saber, eu vou terminar logo de passar essas roupas. Aí meu esposo chegou do trabalho e perguntou, eu falei pra ele que o Gustavo não tinha mexido na hora da janta, né, e que eu tava preocupada. Ele jantou, foi assistir, né, eu continuei passando as roupas. E ele falou assim, a gente vai no hospital amanhã cedinho, você não vai trabalhar, eu vou te levar e a gente vai ver como é que o Guga tá. Que a gente chamava o Gustavo de Guga, né? Aí eu fui me deitar. Eu tava com um aperto no coração aquele dia. Um negócio assim, sabe, gente? Sabe quando você tem um sentimento que você não sabe explicar? Era assim que eu tava. Um negócio, um sentimento, uma tristeza, uma coisa diferente, assim, sabe? Eu não sei, eu sei que eu terminei as roupinhas dele, guardei e fui me deitar. Eu não falei com minha filha, eu não falei com meu marido, só fui me deitar. Aí ele falou, acho que foi, amor, que tá acontecendo? Eu falei, nada não, bem. Aí ele tá assim, acontecendo alguma coisa. Aí eu falei, amor, eu não quero esperar até amanhã, eu quero ir no hospital hoje. Gente, ele tava muito cansado, ele tinha trabalhado o dia inteiro. E eu sei dirigir, eu poderia ir sozinha, né? Mas tava de noite, eu não gosto de sair à noite só aqui. Aí mas eu falei assim, amor, eu quero ir agora. Algo me dizia que eu tinha que procurar o hospital e foi naquele momento. Aí ele falou, então vamos. Do jeito que eu tava, gente, eu já tava de pijama, mas assim, eu só troquei de roupa, coloquei um vestido
E a gente foi pro hospital mais próximo aqui de casa. Porque tudo que eu queria era ouvir o coração do meu bebê e ouvir do médico falar assim, ah, tá tudo bem. E eu voltar para casa para dormir em paz. A minha menina ficou aqui com a amiguinha dela, né? Aí a gente chegou no hospital, foi rapidinho o atendimento, fez a triagem. Me chamaram, aí perguntou o que tá acontecendo e tal. Eu falei, não, porque meu bebê tá bem quietinho. O médico pediu pra eu observar os movimentos e eu tô achando estranho, porque ele tá muito quieto. Aí nisso veio um rapaz, um enfermeiro, pra fazer... Botou um aparelhozinho lá na minha barriga, né, pra escutar os batimentos. Aí ele falou assim, olha, mãezinha, eu não tô pegando os batimentos do seu bebê, mas talvez é porque essa máquina aqui, ela não tá muito boa. Ela vive quebrando e hoje ela não tá muito boa. Vamos passar pra outra sala. Eu não acreditei. Como ele falou que a máquina vivia quebrada, eu falei, ah, não, pode ter sido isso, né? Aí na outra sala já era uma médica e uma enfermeira. Aí, eu tava olhando aqui que chegou mensagem. Aí, gente, a médica foi, já era um outro tipo de aparelho, eu não sei o nome, tinha uma telazinha assim, bem pequenininha do lado, tipo um monitor, né? Aí ela passou na minha barriga, aí travou, não conseguiu ver batimento, porque foi bem rapidinho, e assim que ela começou, a máquina travou. Aí ela tentou, falou, não, mãezinha, não se preocupe, não deu pra ver nada aqui, mas a máquina travou. Aí eu falei, aí eu já comecei a ficar assim desesperada, gente, mas eu falei, eu não vou acreditar nisso aí, meu bebê tá bem, vamos fazer um outro exame, me pede outro exame, qualquer exame que eu saio daqui, eu faço lá fora. Eu faço lá fora e volto. Aí ela falou assim, não, mãezinha, vamos fazer aqui mesmo, a gente tem o aparelho de fazer a ecografia com Doppler, bora fazer agora. E já me levou para uma outra sala, que era a sala que fazia ecografia. A gente foi para lá, para essa sala de ecografia, tinha uma pessoa sendo atendida, eu esperei, né? Aí depois foi a minha vez. Aí a gente entrou para fazer, era um médico, e ele, quando ele começou a fazer o exame, ele falou, olha, mãezinha, infelizmente não tô pegando o batimento do seu bebê. Eu falei, como assim, doutor? Como assim? Como assim? Aí ele, fique calma. Aí a gente já começou a desesperar. Nossa, Deus, eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E aí ele virou a tela pra nós e mostrou. E falou, olha aqui, vou te mostrar. Não tem mais batimento. Não tem batimento. O desespero tomou conta da gente quando ele falou isso. A gente ficou sem reação. Eu não sabia o que fazer, só chorava. Eu não estava acreditando. Aí ele falou, mãezinha, eu vou passar de novo. Aí passou de novo o aparelho na minha barriga. E lá estava o meu bebê quietinho, gente. Aí ele saiu da sala e falou que a gente pudesse ficar à vontade. Ele ia dar um tempo para nós. Ali meu mundo acabou, meu mundo desabou. Meu mundo parou ali. A gente ficou sem atitude nenhuma, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Só sentindo uma tristeza muito grande, muito grande. Eu não desejo isso nem pro meu inimigo. Uma dor absurda. Ele já veio com a cadeira de rodas, me levou para outra sala, de volta para a sala da médica. Ela conversou comigo e me encaminhou para um outro hospital, ali próximo também, que atende a minha região. E pediu para eu ir para lá, para poder dar início ao procedimento, né? Para poder tirar o bebê. Só, gente, que eu tinha deixado minha menina em casa. E eu não estava preparada para ficar no hospital. Eu também não queria ficar sozinha lá, porque meu esposo ia ter que vir em casa, pegar minha filha, levar na casa de alguém e tal. Eu não queria ficar no hospital, porque eu tava acabada, né, gente? Arrasada ali. A gente pegou a minha menina, deixei ela na casa do meu irmão em uma outra cidade e voltamos pro hospital. Por volta de 11 horas da noite, 11h30. Eu me lembro que eu cheguei no hospital 1h da manhã. Meu irmão mora bem longe daqui, cerca de 40 minutos só para ir.
35 a 40 minutos. Ela bastante triste, chorando. E aí fomos pro hospital e fomos atendidos na madrugada e eu fui internada, gente. E lá eu fiquei. Não tinha mais o que fazer. Meu bebê veio a óbito por insuficiência placentária. E para mim, por irresponsabilidade do médico que me acompanhou no pré-natal de alto risco, porque ele podia ter tirado meu bebê antes, ele podia ter feito uma cesárea, mas ele preferiu esperar. Eu sei que Deus tem propósito para nossa vida. Inclusive, quando eu estava no hospital, depois de tudo que aconteceu, a gente teve uma revelação de um pastor que chegou lá e orou por a gente. Ele não conhecia minha história, não sabia o que eu estava fazendo ali, não sabia o que tinha acontecido comigo. Mas ele orou e ele me falou que Deus tinha me livrado da morte, que era para eu aquietar meu coração, ficar sossegada, ficar tranquila, confiar no Pai, confiar em Deus, que Deus sabe o que estava fazendo na minha vida, que Deus tinha muitos planos para minha vida ainda. Isso me aliviou um pouco, gente, mas não tirou a dor que eu estava sentindo, que eu sinto até hoje. Conforta, saber que Deus está comigo, que Ele sabe de todas as coisas. E foi isso que aconteceu, gente. Eu não fiz cesárea para tirar o bebê, eu fiz parto induzido, porque já tinha alguns dias que ele tinha falecido, né? No dia que retirou, na verdade, foi tirado na terça-feira, no dia 26 de fevereiro de 2025. Eu não pude fazer cesárea pelo risco de sepse. Então, a prioridade ali era salvar minha vida, era evitar que eu tivesse alguma infecção ou alguma complicação. Sofri demais, sofri muito de dores e a dor emocional, que foi a pior. Mas eu posso dizer para vocês aqui que o meu maior sofrimento foi não trazer o meu bebê para casa. O meu maior sofrimento, a minha maior dor foi ter o meu menino e ter que deixar ele lá no hospital. E logo em seguida ter que enterrar ele. Por negligência médica, para mim, no meu coração, faltou mais amor do médico, faltou mais um olhar mais atencioso do médico. Porque se a minha placenta não estava sendo suficiente, como que ele deixou minha criança lá dentro, gente? Como? Foi isso que aconteceu, gente. Infelizmente, perdemos o nosso bebê, o nosso menino, o nosso tão sonhado menino. Mas a gente não perdeu a nossa fé em Deus. A gente continua acreditando em Deus, a gente continua tendo esperança. E se for da vontade dele, a nossa família vai aumentar. Se for da vontade dele, ele vai nos dar outro bebê, outro menino ou menina. O que vier, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente só quer outra criança. E eu tenho certeza que meu filho está num bom lugar. Meu filho era um inocente, ele é um anjo, ele está com Deus. Eu sei que ele está lá em cima com o pai, intercedendo por mim, pelo paizinho dele, pela irmãzinha dele. E eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pelo tempo que ele deixou eu ficar com meu filho. Eu agradeço a Deus, porque o que eu queria era que meu filho estivesse aqui comigo, né? Mas Deus talvez não quis assim. Ele preferiu ficar com o Gustavo. Eu tô ainda assim com meu coração bem dilacerado, gente. No começo foi muito difícil eu suportar. Foram noites muito tensas, foram noites de pura agonia, uma sensação ruim, sabe? Uma sensação muito estranha de morte. Eu não parava de pensar nele, mas Deus cuidou de tudo e a gente está seguindo firme na esperança de dias melhores. Quero agradecer você que chegou até aqui, que assistiu esse relato. Eu queria gravar esse vídeo, mas eu estava esperando o momento que eu ficasse mais forte
porque eu não queria aparecer aqui chorando, nem nada, gente. Eu quero mostrar alegria para vocês, compartilhar alegria com vocês, coisas boas. Mas essa é a minha vida, essa é a minha realidade, minha história aconteceu comigo. E vocês, mãezinhas, que estão passando por qualquer dificuldade na gestação, sabe que Deus está com vocês, que a gente nunca tá sozinha. E é isso, é a vida, né, gente? Infelizmente, a gente não tem o controle de nada. Deus tem o controle de tudo, sobre nossa vida, sobre todas as coisas. Então, a gente só tem que se apegar a Ele e entregar nossa vida a Ele. E é isso que eu faço hoje. Eu entrego minha vida a Deus, meus sonhos, meus projetos, minha família, minha casa. E eu sei que Ele tá cuidando. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.